Irmãos, o mundo está... todos os dias tem alguma coisa diferente. E nós temos que orar por isso. Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós, mas nós temos visto muita coisa difícil acontecendo, né? Difíceis acontecendo. E hoje nós vamos dar continuidade à lição, né? Mais uma lição da nossa revista Gente que Fez. E temos aprendido muitas coisas, coisas que nós nem imaginávamos, de alguns personagens da Bíblia, que eram tão importantes, né? Que são importantes ainda porque nos ensinam muita coisa. E hoje nós iremos falar, como está ali já, né? Sobre Tiago, irmão de Jesus, né? Um personagem que teve sua vida transformada de uma forma muito especial. Muito especial. Obrigado, Sarinha. Obrigado. Na Bíblia nós temos ali conhecidos 4 Tiagos. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, pai de Judas Tadeu, e temos o Tiago, irmão de Jesus, que na verdade talvez não chamaria Tiago, chamaria Jacó, porque no grego é Jacobos, né? O nome em grego, e em hebraico Yaakov, que seria traduzido Jacó. Mas colocaram Tiago e manteve-se Tiago. André, quem está passando aí? É você que está passando? Vai passar esse, acho que tenho. É esse. Obrigado, André. Obrigado. Tá? Então, é bem desse jeito aqui. Jacobus grego e Yaakov em hebraico, e traduzido é Jacó. Interessante, né? Jacó. E quando a lição fala sobre Tiago ser irmão de Jesus, há um problema nisso daí, né? Porque Tiago, na verdade, era meio-irmão de Jesus, né? Tiago era filho de José com Maria. Jesus não era filho de José com Maria, né? Então, eles eram meio-irmãos. É interessante, alguns até de nós, eu creio que nós não, mas se for pensar bem, muitos colegas nossos, ou que possam estar no meio do nosso círculo de amizades, pode ficar pensando, mas Jesus teve irmãos? Verdade que Jesus teve irmãos? Né? Maria não era virgem? Maria não... Isso é tudo catolicismo, é tudo outra doutrina, né? Hoje existe um dogma da virgindade eterna de Maria, até o pastor comentou sobre isso aqui no púlpito, onde realmente diz que Maria, Jesus nasceu sem pecado, logicamente, Maria, virgem do início ao fim, até hoje ela seria virgem, que nunca foi tocada. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico, né? Nós temos em alguns versículos que nós podemos pensar, Lucas 2, por exemplo, versículo 7, diz que Jesus... Dá mais para frente, André, um pouquinho, querido. Tá, um pouquinho mais para frente. Esse é o próximo. Isto. Jesus era o primeiro filho de Maria. Jesus era o primogênito de Maria. Primogênito é o primeiro filho. Se é o primeiro filho, sinal que ela teve outros filhos. Sinal que veio outros filhos depois. E esses outros filhos estão no anterior. Verdade, André, volta um pouquinho, por favor. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, conhecemos a sua mãe, né? E também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs também moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Conhecemos. Mas, né, existem teorias dizendo que esses aí são primos de Jesus, né? Dizem também que José veio para Maria com a idade mais avançada e trouxe já com ele todos esses filhos. Não é bíblico, irmãos. Jesus, todos os filhos depois de Jesus vieram de Maria, né? Maria com José. Uma coisa que é interessante, que se fosse primo, não teria nexo colocar na Bíblia. Não, eu conheço os irmãos dele. Ou falar assim, eu conheço os primos dele, Tiago, José, e as suas primas também. Não, agora, irmãos, porque fala da mãe. Eu conheço sua mãe, né? Então, nós temos que ter em consciência de que Maria teve Jesus, gerado pelo Espírito Santo, e Maria teve outros filhos, gerado com José. E dentre esses filhos, está o filho que nós estudaremos hoje. O nome dele é Tiago. Estaremos estudando um pouco sobre Tiago, né? A transformação que ele teve,
a vida dele como um todo, o que aconteceu com Tiago, realmente, o que ele se tornou, né? Tiago foi um diferencial, irmãos, um diferencial fantástico na igreja antiga. Deixa eu só, isso aqui. Na igreja antiga, coisa que muitas pessoas nem perceberiam, ele foi até mais importante do que alguns discípulos do próprio Jesus, né? Porque Tiago tomou aquela missão de uma forma tão fantástica, que muitas vezes nós deixamos isso correr para nossas mãos. Deus coloca uma missão em nossas mãos, e nós muitas vezes deixamos. Estou muito culpado. Realmente nós estamos muito culpados, mas nós não podemos negar todas as missões. Alguma coisa Deus tem para nós fazermos, né? E quando você pegar isso para fazer, irmãos, pegue com o coração. Faça o melhor, né? Como o Tiago fez o melhor naquilo que lhe propôs, né? Foi proposto. Outro versículo que fala sobre Jesus, né? Os filhos de Maria, né? Também serem, com José também serem filhos de Maria, está lá em Mateus 1, 24 e 25, que diz: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relações com ela enquanto o menino nascer. Não era para ter relações enquanto Jesus não nascesse. Depois disso, a família estava... Gente, crescer e multiplicai-vos, né? Continue. Então, foi isso que aconteceu. E muitas vezes nós temos... As pessoas falam isso para nós não temos resposta. Irmãos, Mateus 1, 24 e 25, Lucas 2, 7. É a prova de que Maria teve outros filhos. Tá? Colocar isso na nossa mente e coração. Outro ponto. Provavelmente, Tiago era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas cedo foi para Nazaré. E ali, normalmente as famílias antigamente, os filhos não demoravam para nascer um do outro. Quando tinham filhos, era meio seguidinho. Então, eu creio, né, no meu entender, que Tiago devia ter uns 2 anos a menos que Jesus, né? Para poder estar andando com Jesus, porque ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus, ele viveu com Jesus, ele brincou com Jesus, teve a vida dele normal com Jesus. Então, Tiago cresceu nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas coisas aconteceram nesse meio, irmãos. Nesse meio. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos também é o seguinte: Tiago deveria ser também, como Jesus era, carpinteiro. Por quê? Porque era normal o pai passar o ofício dele para os filhos naquela época. Era natural. O pai sabia tal profissão, eu vou passar para os meus filhos, né? E a carpintaria era a profissão de José. Nós confundimos, muitos de nós confundimos, irmãos, carpintaria com marcenaria. Meu pai era marceneiro. Meu pai teve 5 filhos meninos, né, 5 homens, mas não teve esse pensamento: vou ensinar meus filhos na marcenaria, né? Podia ter feito isso. Mas José fazia porque era natural. Então, Jesus era carpinteiro, eu creio que também Tiago era carpinteiro, né? Enquanto houve os filhos para poder estar fazendo essa profissão, José ensinava. E carpintaria, que eu falei agora, irmãos, é diferente de marcenaria. Diferente. Marceneiro mexe com madeira, faz armários, faz mesa. No filme de Mel Gibson, por exemplo, Paixão de Cristo, a gente vê lá José ensinando Jesus a fazer uma mesa. Mas só que carpintaria, ela está mais ligada à construção. A construção. Trabalhar com madeira, sim, e também com pedras, também com construção como um todo. Então, Jesus era mais profundo que um marceneiro. Ele construía casas junto com o seu pai, né? Trabalhava dessa forma. No grego, existe uma palavra chamada tecton. Tecton. E lá na Bíblia, José era um tecton. Jesus era um tecton. Ou seja, trabalhava com construção. Quando se falamos em arqui-inimigo é o maior inimigo, arcanjo é um anjo maior, né? E também, quando fala de arquiteto, é o responsável pela construção, responsável pelo planejamento, né? Então veio da palavra tecton, e José era um arquitecton, ele trabalhava com construção,
Até mais um detalhezinho interessante, irmãos, para a gente voltar para Tiago, na verdade, aqui. Perto de Nazaré, 7 quilômetros mais ou menos de Nazaré, tinha uma cidade chamada Séforis. Ela foi destruída. Mas quando Jesus tinha sua adolescência e juventude chegando, ela foi decidido por Roma reconstruir Séforis. Reconstruir. E era perto de Nazaré. E precisavam de construtores. Então eu imagino, porque como a Bíblia não diz o que Jesus fez dos 13 até os 30, que Jesus estava com José, trabalhando, de repente até reconstruindo Séforis, ajudando nesse projeto e tudo mais. Né? Então, são histórias, né, que nós temos ouvido de Jesus, só que seus irmãos não o aceitavam. A Bíblia fala, que a lição também fala sobre a incredulidade dos irmãos. Jesus estava se destacando, não tinha como ele não se destacar, né? Mas os irmãos não aceitavam, né? E ali, a gente pergunta aqui, será que Tiago cria em Jesus? Né? Será que Tiago cria em Jesus? E aqui, na verdade, nem Tiago, nem seus irmãos criam. Nós fomos para o versículo que temos aqui, ó. Quem pode ler para mim, Rafael? Tem que ter um microfone, mas precisa não, pode ler. Pode ler para mim? Dá para ler? Irmãos, isso, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem Tiago, nem seus irmãos, eles inclusive eram rudes, a Bíblia fala que eles eram rudes com Jesus. Tratavam Jesus de uma forma que não queriam ele perto. Sai daqui, vai para outro lugar, vai se apresentar para os seus discípulos, para os seus seguidores, porque nós não somos seus seguidores. Vá lá e mostre para eles os seus milagres. Até queriam Jesus longe. Muitas vezes, irmãos, o seu brilho vai trazer algo assim. O seu brilho vai trazer inveja. O seu brilho vai trazer, muitas vezes, alguém se afastar de você, porque você brilha demais, né? E o inverso acontece. Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes alguém brilha mais que nós, e nós o invejamos. Né? Toma cuidado. Quando alguém brilha mais do que nós, isso é para coisa boa, junte-se a ele, aproveite o brilho dele, aprenda com o brilho dele, aprenda com aquela vida. É importante para nós, irmãos, estarmos atentos ao que as pessoas fazem, se agrega, se melhora a sua vida, se ajuda você a crescer, aproxime-se dela, aproxime-se dela. Outro ponto, né, outro texto que fala sobre isso também, está lá em Marcos 3, 21, que diz aqui, quando os familiares, irmãos de Jesus, né, souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Ele está fora de si, ele está louco, está fora de si. Ou seja, Jesus estava confrontando fortemente os senhores da lei, né, os fariseus, todos que estavam ali, os escribas. Ele confrontava ferozmente. E eles queriam realmente pegar Jesus. E os irmãos falavam, não, ele está fora de si, ele está louco. Né? Então, até nesse sentido, sendo demasiadamente rudes com Jesus. E mesmo tendo Tiago visto várias coisas, Tiago estava cego ainda. Ele era o filho mais velho. Pela ordem que a Bíblia nos dá em Mateus 13:55, ele era o filho mais velho. Né? Então, mais velho depois de Jesus. Né? Ele era o filho de José e Maria mais velho. Então, eu vejo Tiago como um líder deles ali. Como um líder deles. Que também conduzia seus irmãos. Né? Então, Tiago, ele tinha uma parcela grande nesse sentido. Porque ainda estava cego. Porque ainda não estava enxergando o brilho que o seu irmão tinha. O que seu irmão estava trazendo de bom para o mundo. Lá em Lucas 2, nós vemos José e Maria indo para a sinagoga. Jesus tinha 12 anos naquela época. Né? E naquele episódio, Jesus
ficou lá. Eles esqueceram Jesus na sinagoga. Um dia depois foram perceber que Jesus não estava junto com eles. E tiveram que voltar. E eu imagino, irmãos, como Jesus tinha 12 anos, Tiago devia ter uns 10 ou 9. Também estava junto. Porque José não saía, eu creio que não saía sem os seus filhos. Porque era a festa da Páscoa. Como é que eu ia deixar meus filhos em casa? Não, eu ia levar meus filhos junto. Então iam todos para Jerusalém. E ali, quando Jesus fica lá e esquecem, eles têm que voltar também. Tiago vivendo isso. A Bíblia fala que Tiago também estava lá quando Jesus tinha 30 anos, depois dos 12, lá com 30, no casamento em Caná da Galileia. Estava também lá. Quando nós vemos lá em João 2, 11 e 12, né? Está aqui também, é isso aqui, ó. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Tiago vendo Jesus, e ainda, parece que tinha uma venda nos olhos, né? Muitas coisas acontecem na nossa própria vida, irmãos, né? Às vezes uma dificuldade no trabalho é Deus mostrando, seja diferente, né? Mas nós não conseguimos ver. Abençoe aquela vida, mas nós não conseguimos ver. Essa visão, né, que Tiago naquele momento não tinha, nós precisamos ter. As nossas vendas foram tiradas, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, as coisas mudaram em nossa vida. E nossa venda foi tirada. E precisamos entender isso que eu preciso enxergar diferente as coisas. Eu preciso ver aquilo que não está no visível, na verdade, né? E a luta de Tiago continuava. Ele, será que eu acredito? Será que eu não acredito? O que está no meu coração? O que está acontecendo com o meu coração? Aí chegou o dia da sua conversão. Chegou um dia em que Tiago se converteu. E a Bíblia fala que Tiago se converteu quando Jesus ressuscitou. Porque ele viu tudo aquilo, né, acontecendo. E mesmo assim ainda estava difícil de acreditar, porque eu conheci Jesus, eu cresci com ele, eu sei quem ele é, eu sei que ele era diferente, ele era muito perfeitinho, né, muito arrumadinho, muito certinho. Tinha até às vezes, de repente, um privilégio de meu pai e minha mãe, ele tinha porque ele era muito certinho. Figura um pouco a história de José, né? Mas eu cresci com ele. Eu sei quem ele é. E aí que ele muitas vezes endureceu o coração de Tiago. Até que Jesus, né? A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 15, 6, né? Também que Jesus aparece exclusivamente para Tiago. Jesus havia aparecido para Pedro, Jesus havia aparecido para os discípulos, depois para mais de 500 pessoas, né? 500 irmãos. Aí a Bíblia fala, e Jesus apareceu para Tiago. Privilégio, irmãos. Jesus já tinha algo com o coração de Tiago. Eu vou fazer uma coisa muito grande com a tua vida. Eu não imagino a conversa que eles tiveram, né? Quando Jesus encontra Tiago, né? Os dois de repente sentem em algum lugar. Jesus ressurreto, Tiago não acreditando que está vendo Jesus na frente dele, porque ele viu Jesus morto na cruz, né? Acompanhou todas essas coisas, ele morreu, eu sei que ele morreu, mas ele está na minha frente agora. Agora eu acredito. E aquele momento de Tiago transformou a vida dele. Aquele cara que sentia rancor, que sentia raiva às vezes, que sentia inveja, que sentia, não era crédulo, não acreditava nas coisas que Jesus fazia. Aquela pessoa se transformou num dos grandes líderes da igreja antiga. Com uma moral fantástica, uma reputação ilibada, todo mundo amava, né? Amava Tiago. A pessoa que jejuava, que a Bíblia fala que ele jejuava, ele se prostrava, ele buscava, ele queria ser o melhor líder possível. Quando Pedro teve que ir para outras igrejas, Tiago assumiu a igreja de Jerusalém. E foi a pessoa que ficou o maior período em Jerusalém. Ele esteve à frente da igreja por 30 anos.
Ele morreu com 62 anos. Eu creio que então, dos 32 até os 62, ele foi o líder da igreja de Jerusalém. Uma igreja difícil, né? E Tiago estava com eles ali. Gálatas 1:19 diz que ele era um apóstolo. Gálatas 2:9 diz que ele era coluna. Paulo fala que ele era colaborador de Tiago. Eu sou colaborador de Tiago. A pessoa, Paulo, seu colaborador de Tiago, né? Que privilégio Tiago tinha de ter Paulo como seu colaborador. Está lá em Gálatas 2, de 9 a 11. Está por aí também não, né, Andrei? Está não. Gálatas 2, de 9 a 11 não está, né? Mas eu vou ler aqui. Rapidinho. Só um minutinho, tá, irmãos? Eu achei esse texto muito lindo. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, aí, Tiago é coluna, né? Reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles me aceitaram, Paulo falando, né? Eles me aceitaram como colaboradores deles, né? E eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Então, é um privilégio de Tiago ter Paulo como seu colaborador, como seu ajudante ali, como, né, alguém que iria também completar essa obra junto com Tiago, onde Paulo iria para os gentios e Tiago continuaria com os judeus. Privilégio realmente de Tiago, né? E tudo isso, né, nós vemos aqui Tiago sendo respeitado, sendo honrado, sendo benquisto, não era à toa, né? Não era à toa, porque ele plantou isso aí, ele plantava diariamente isso, né? O que acontece conosco é a mesma coisa, irmãos. E se eu quero um respeito, se eu quero ser honrado, não digo não, mas, né, respeitado, né, benquisto, né, eu preciso plantar isso. Se eu não plantar, eu vou colher o quê? A Bíblia fala claramente, né, aquilo que nós plantarmos, nós vamos realmente colher. Então, nosso coração tem que estar voltado realmente a estar buscando abençoar, ajudar, como Paulo fazia lá, né? Onde eu for, né? Onde eu plantar a planta dos meus pés, que eu seja diferente, que eu faça o melhor possível, que as pessoas vejam em mim algo que não vê nos outros, que o meu brilho não fique ofuscando as pessoas, mas que o meu brilho atraia as pessoas para perto de mim, né? E é isso que Paulo fazia, é isso que Tiago também fazia, após a sua conversão. O respeito que Tiago teve também se mostrou muito lá em Atos 15. Houve um concílio lá em Atos 15, que a lição fala, que a respeito da circuncisão. Os judeus novos convertidos queriam que os gentios também fossem circuncidados. Porque a lei de Moisés, tem que respeitar a lei de Moisés. Aí teve que vir Paulo e Pedro lá de Antioquia para conversar com eles e dizer: a salvação é pela fé. Não coloque essa carga tão pesada que nós tivemos sobre eles, sobre esses novos. Não precisa. A salvação é pela fé. E aí, Pedro falou, Paulo falou mais um pouco, daqui a pouco entra Tiago. Tiago encerra a conversa. Depois que Tiago fala, já separou um, separou outro, vamos mandar para lá. Tiago tinha autoridade na igreja ali. Tiago era respeitado. Por isso que fala que ele era a coluna da igreja de Jerusalém, né? Isso é muito legal para nós, irmãos. Quando se fala sim, é sim. Quando se fala não, é não, né? O que passa disso, a Bíblia fala que é de procedência maligna. Precisamos estar atentos com nossas palavras, não é verdade? Continuando aqui, a lição fala sobre a humildade de Tiago. A humildade de Tiago. Ele podia até requerer: eu sou irmão de Jesus, né? Podia até querer um cargo melhor logo no começo, né? Eu sou irmão de Jesus. Não. O que fala Tiago 1:1? Está lá também, André? Está lá. Tiago, servo de Deus
e do Senhor Jesus. Eu já não sou mais aquele cara arrogante. Eu não sou mais aquele cara, né, prepotente, invejoso. O que quando Jesus entrou em meu coração, ele colocou humildade. Ele colocou algo diferente que atrai realmente, né? Eu entendi que quando eu me ajoelho diante dele, né, ele vai me exaltar. Ele vai me exaltar. Não é o meu irmão que faça isso. Não é para isso que nós, né, vivemos. E Tiago entendeu isso aí, falando: eu sou servo de Deus e também sou servo do meu irmão. Eu sou servo do meu irmão. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Hoje eu sei quem ele é de verdade. E eu sou servo dele. Eu sou escravo dele. O que ele me pedir para fazer, eu faço. O que a palavra me pedir, porque Jesus é o Logos, façamos, irmãos. A obediência é o que agrada a Deus. Fazer o que está escrito na palavra vai te trazer bênção, vai me trazer bênção, né? Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tenho que fazer algo que vai ajudar algumas pessoas, irmãos, não percamos tempo. Não percamos tempo. Façamos o bem a todos, não importando quem seja. Não é verdade? E Tiago entendeu. Quem diria? Quem há não muito tempo atrás não aceitava que Jesus era Cristo, tinha até vergonha disso, que o chamou de louco, agora se considera servo e o chama de Senhor. O entendimento de Tiago foi lindo. E como ele era, né? Antes de se converter. Ele até fala assim: eu tinha raiva dos crentes. Irmãos, como é que você era? Você de repente nasceu no lar evangélico. Aí fica diferente. Eu me converti com 20 anos. Pensa num piá problemático. Quando eu casei não. Quando eu falei para minha mãe que ia casar com a Sara, a minha mãe chamou a Sara lá. O que ela falou para você, amor? Você vai casar com esse menino mesmo? Falou bem assim para a Sara, meu. Minha mãe era terrível. Você vai casar com esse piá mesmo? Piá não, com esse menino mesmo? Ele é assim, 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 responde para mim, ele bate a porta. Minha mãe deu a minha capivara para a Sara todinha, né? E a Sara assim aceitou mesmo assim, né? Era firme na rocha. Mas achei interessante nós sermos dessa forma, porque quando eu me converti de verdade, porque eu fui pela Sara que fui para a igreja, quando eu fui por amor, né? Amor a Sara, para a igreja, e Deus me transformou lá. Então Deus usa as situações, né? Mas só que eu não gostava de crente não, meus irmãos. E eu realmente não gostava. Passava lá os testemunhos de Jeová na frente da casa da minha mãe, juntava as piazadas, enchia a bexiga de coisa que não devia, jogava em cima deles lá, entendeu? Tacava mesmo, até eu entender. O meu vizinho, Gilney, era um cara chatíssimo. Eu não entendia o Gilney. Eu não tinha amizade com quase ninguém lá na rua, o Gilney não tinha. E a gente brincava de bola, e a bola batia no carro dele, ele queria furar a bola, né? Que homem chato! Se tornou nosso padrinho de casamento, né? Então, como muda, a gente começa a perdoar as coisas, né? Jesus entra, muda as coisas. O que aconteceu com o Tiago foi uma coisa, mudou totalmente aquela vida, transformou aquela vida, né? Dando-lhe alegria de viver. É o que Jesus traz quando entra na minha vida e na tua vida, irmãos. Situações difíceis vão acontecer, nós vamos continuar vivendo dificuldades, com certeza. Mas aquele que está em nós vai nos dar força para vencer todas elas. Todas elas. Onde Jesus entra, não tem como ficar do mesmo jeito. Não tem como. Ou senão, ele não entrou. Porque ele quer realizar, né? Se você permitiu, se eu permitir, ele vai realizar. Tiago poderia então requerer, que eu falei agora há pouco, um lugar diferente em meio aos outros. Mas ele não quis, ele continuou reconhecendo que Jesus era Senhor da vida dele. Quando falamos da liderança de Tiago na igreja de Jerusalém, irmãos, já comentei algumas vezes, ele era muito respeitado, né? Por todos da igreja. Tanto que a palavra final sobre o episódio da circuncisão foi dele. Depois ele falou, ninguém argumentou, mais nada e já se pararam os irmãos para viajar, né? Nós temos, né, que eu falei, nós temos esse respeito. Às vezes nós não temos esse respeito.
Às vezes nem nosso vizinho nos respeita direito. Nós temos um vizinho chamado Sten, muito querido. Só que ele é sistemático. Sistemático. E nós fomos antes de ontem, amor. Antes de ontem à tarde, tomar um café com eles. Vamos ligar lá, vamos tomar um café com eles à tarde. Irmãos, nós às vezes temos um preconceito. Uma imagem diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Chegamos lá, conversamos bastante. Tomamos um café que eles prepararam para nós. Eu orei com ele. Coisa que eu até estava assim, Senhor, me ajude a pedir para orar, né? Que eu quero orar com ele aqui. Ele orou, agradeceu, e não volte de novo. Então, são pessoas que às vezes, se você acha, cara, ele não vai ouvir não. Ele não vai ouvir não. Ele vai ouvir. Ontem nós fomos na casa da Jo, o marido dela também é sistemático, o André, ver como está a cirurgia, como é que foi tudo. Foi maravilhoso. Conversei um monte com o André, né? E oramos juntos também. Então, irmãos, não deixe que algumas visões nossas, o nosso olhar carnal, o nosso olho aqui, te barre de visitar alguém, te barre de falar de alguma coisa de Deus. Não deixe, porque Deus vai quebrar tudo isso. Ele quebra as barreiras, Ele realiza a obra. Basta nós falarmos, né? Nós temos que abrir a nossa boca. E agora a gente entra, eu vejo como sendo o principal, né? Agora contamos bastante história sobre Tiago, sobre o que aconteceu, como foi a conversão dele, a sua incredulidade, tudo mais. Mudou a vida de Tiago. E Tiago decidiu, né, escrever uma epístola. E nessa epístola, ele nos dá direções práticas para a vida. Práticas para a vida. Você quer ter uma vida abençoada? Faça assim. Tanto que essa epístola de Tiago, ela é considerada o sermão da montanha das epístolas. Porque muitos pontos que Jesus abordou no sermão da montanha estão aqui também. Né? Então, que nós possamos estar atentos a isso. A cada ponto que nós estivermos falando, coloque em seu coração. Peça, Senhor, fala ao meu coração. Eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso melhorar naquilo. Tenha o coração aberto para que Deus haja na tua vida. Eu também quero isso para mim, né? Para que Deus haja na minha vida. Quando estava preparando a lição, pensei, Senhor, me ajude a compreender, me ajude a obedecer, me ajude a realizar. Eu preciso, eu tenho dificuldades. Tu sabes cada dificuldade minha. E você também tem. Eu sei que cada um de nós temos. E o que ele aborda nessas cartas, irmãos? Nessa carta que ele escreveu, né? Nessa epístola que ele escreveu. Primeiro ponto. Sejam praticantes. Não somente ouvintes. Está lá. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não fique limitado nisso. Né? Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Né? Eu vou estar me enganando se eu leio a palavra, se eu busco a palavra, se eu venho para a igreja, se eu venho no culto de oração, se eu participo do que eu puder participar da igreja, e não praticar. E não sair dali do culto de oração e abençoar alguém, ou ligar para alguém, orar por alguém, fazer algo. Quantos irmãos que não estão mais aqui, né? Que você lembra deles, puxa vida, não foi, né? Faz um mês que o irmão não vem. Ligue, pratique. É o que Deus quer. Nós façamos isso. Olha que interessante. Se tinha foto do Marcos, né? Da Marcri ontem. Falei, vou mandar mensagem para o Marcos. Estava lá em casa. Agora. Como é que você está, cara? Senti sua falta. Hoje manda mensagem que o pai faleceu. Então, precisamos estar atentos. Né? Não perca essa oportunidade, irmão, de ser bênção. Não perca. Esteja atento. Como está, né, a sua família? Como está a relação entre vocês? Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. É fácil sentar aqui na nossa, como eu sento ali também, e ouço o pastor aqui com a eloquência dele falar, ouço a Nídia dando aula com eloquência fantástica, né? Olha, entrou tanta coisa no meu ouvido hoje aqui na minha. Aí eu saio ali, eu passo no açougue para comprar alguma coisa, já esqueço quase tudo. Irmãos, precisamos pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a guardar as coisas. Eu preciso guardar.
E nós temos dificuldades em guardar, irmãos. Nós esquecemos com rapidez. Peça a Deus e Ele vai abençoar. Tem dificuldade? Peça a Deus, Ele vai abençoar. Para mim, irmãos, guardar referência bíblica era muito difícil. Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Faça, coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Muitas vezes nós damos ênfase muito ao material. Ao material. Eu tenho que me esfolar para trabalhar, para ter muita coisa. Não, eu tenho que ter muita coisa. Nós trocamos, né? Invertemos o papel. Lutamos pelo material e esquecemos o espiritual. Porque quando nós lutamos muito pelo material, não temos tempo para o espiritual. Louvamos a Deus quem consegue lutar pelo material e consegue participar das coisas da igreja, né? Se envolver com as coisas da igreja, se comprometer com as coisas da igreja. E Tiago fala isso. Pratique, não só ouça, pratique. Venha, participe, coopere, faça a tua parte. Pensamos também em muita coisa que vão ficar, né? E esquecemos que vão ficar. Nada vai embora. A gente não vai levar nada daqui, irmãos. Focamos muito no visível, naquilo que eu vejo, e esquecemos do invisível, aquilo que nós não vemos, sabendo que o invisível permanece. O visível perece. O invisível permanece. Olhar para as coisas do alto, olhar para as coisas do Senhor, né? Praticar as coisas do Senhor. É isso que Tiago vem ensinando na sua carta. Outro ponto que Tiago fala, alegria nas provações. Nossa, é difícil, hein? É difícil. Você passar por dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade em casa com relacionamentos, e mesmo assim, termos alegria. Quando o versículo fala para nós lá, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A Bíblia mente, irmãos? A Bíblia não mente. Números, né? 29:13 fala aqui, 23:19 fala aqui, Deus não é homem para que minta. Ele não mente. Então, se a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ela é a nossa força. Ela vai nos dar saídas, ela nos vai dar força para poder vencer as dificuldades financeiras que vão surgir, né? Se nós não tivermos controle naquilo que nós estamos gastando, né? Gastamos mais do que recebemos. Irmãos, não é se ela vai surgir, é quando que ela vai surgir, né? Ela vai vir. Mas depende muito de como nós agimos com nossas finanças, né? Temos surpresas na finança, e o Senhor pode nos ajudar, né? E quando falamos de relacionamento familiar, pior ainda. As coisas acontecem dentro de casa, né? E nós ficamos muitas vezes mercê disso, né? Uma dificuldade com o pai, dificuldade com a mãe, dificuldade com o irmão, dificuldade com o sogro, sogra. São muitas pessoas ao nosso redor que pode causar as dificuldades. Mas em tudo isso Deus é glorificado, porque quando você age, né? Deus vai trabalhando cada detalhe. Eu digo, Deus vai restaurando corações, irmãos. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, restaura meu casamento, restaura. Ele vai restaurar, restaurando o teu coração, restaurando o coração da tua esposa, do teu marido, restaurando, ou seja, fazendo novo, fazendo uma coisa diferente, né? Para que a glória de Deus seja manifesta, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Deus não veio para tirar o homem da pobreza, quando fala sobre alegrias, né? Deus não veio para te tirar das dificuldades. Deus não veio para isso. Jesus não veio para isso. Deus não mandou Jesus para isso. Ele veio para nos salvar do domínio do pecado. Ele veio para nos salvar daquilo que podia levar nossa alma, que pode levar nossa alma, né, para o inferno. Ele veio para isso. Essa é a preocupação de Jesus. Eu vim para salvar o que você havia perdido. Eu não vim para te dar um carro novo. Pode acontecer? Deus é bom demais. Ele realiza, né, com o teu trabalho, né? Bem-aventurado aquele que pelo seu suor consegue suas coisas, né? Sem passar outros para trás. Bem-aventurado. E Deus vai abençoando. Mas só que Ele não veio para isso. Ele não se entregou por causa de bens materiais. Ele se entregou pela nossa alma.
Ele quer nós de volta, né? E você que aceitou Jesus, eu que aceitei Jesus, já temos isso. Já temos isso. Essa bem-aventurança do Senhor, reconhecendo que Ele é, né, o Senhor de nossas vidas. Outro ponto importante que Tiago deixou é a fé. Pedindo uma fé viva, irmãos, que produz obras. A fé sem obras é morta. É morta. Eu tive um evento aqui na casa de apoio, foi dia das mulheres, uma coisa assim. Esse dia tem umas 50 mulheres lá, e aí a Ivone me chamou para, que era a diretora da casa de apoio, me chamou para falar, para dar uma palavra lá, né? E eu falei sobre isso daí. Tiago, né? Tiago 1,18. Que fala sobre a fé, né? Perdão, Tiago 2, né? A fé sem obras, ela não tem valor. Aí quando Tiago fala assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, por aquilo que eu faço realmente. Porque quando minha fé é para mim mesmo, só para mim, ela é vazia. Agora, quando minha fé é para abençoar outros, ela se preenche, né? Ela completa o ciclo dela, né? De eu ter essa fé para ajudar outros, como diz o versículo aqui, né? De que adianta, meus irmãos, dizerem que tens fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der alimento nem roupa, em que isso vai ajudar? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tem até um desenho depois desse, né, André? Não sei se vai dar para enxergar, né? Fé morta, né? Sim, eu acredito, procure abrigo, amiga, né? Faça você, eu não consigo fazer por você nada. Eu vejo lá o que o Lúcio faz com cepas. Irmão, se não for pela fé, vive pela fé, né, Lúcio? Muita coisa pela fé, né? Porque são doações, né? Precisa de pessoas para que isso aconteça. Então, quando você precisa de outras pessoas, a tua fé tem que ser grande. Mas obra. Amém, Sueli, isso mesmo. E é essa fé que vai fazer você continuar, né? O que faz nós não pararmos na obra do Senhor é realmente a fé que nós temos nele, né? Saber que Ele fez muito mais do que nós podemos fazer por Ele, fez muito mais, né? Então, que Deus possa estar trabalhando em nossa fé, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, eu tenho pouca fé, a minha fé é tão limitada, né? É tão limitada, porque quando Ele fala lá que a sua fé, se for como um grão de mostarda, irmãos, imagina a nossa fé, né? Ela precisa crescer. O grão de mostarda, ele cresce. Quando ele é quebrado, né? Toda semente é assim. Se ela se permanecer inteira, ela não vai sair do lugar. Ela tem que morrer. A semente morreu, a árvore vem. Toda lavoura é isso aí. Toda árvore é isso aí. Então, que nossa semente de fé, né, possa ser quebrada, né? Possa ser frutífera para o Senhor. Tiago pede isso para você e para mim. Que as nossas obras venham da fé que eu tenho no Senhor, né? Pode ir para a próxima, Andrei, por favor? Essa é terrível. Tiago fala sobre o domínio da língua. Um dos menores órgãos do corpo que pode fazer uma arruaça em tudo. No meu trabalho, na minha sociedade, na minha família, onde eu estiver, a minha língua pode ser a destruição, como pode ser a bênção. Eu posso estar louvando a Deus aqui agora, e daqui a pouco falando mal de alguém. Aí entra o fruto do Espírito. Como nós comentamos bastante aqui no culto de oração, sobre o domínio próprio. Entender que eu posso dominar.
né? Eu tenho domínio sobre ela. Eu consigo dominar. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, irmãos. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Terrível, hein? Ela pode ser bênção? Com certeza. A tua língua, junto com o teu corpo, junto com você como um todo, foi transformado quando Jesus entrou no teu coração. Ela foi transformada. Se não foi, peça ao Senhor. Senhor, transforme a minha língua, né? Me ajude a falar aquilo que seja proveitoso, aquilo que seja agradável, aquilo que seja confrontável, né? Igual fui pregar semana retrasada, na igreja lá na Nossa Senhora das Graças, e o irmão falou lá, né? Orando, ele orou lá no começo, Senhor, que manda uma palavra confortável para nós. Na hora que eu comecei a palavra, irmão, confortável não vai ter não, né? A palavra de Deus é confrontável, ela vai te confrontar. Se ela não te confrontar, irmãos, tem algo errado no teu coração. Tem que confrontar. Porque nós falhamos, nós erramos, e Deus não quer isso. Deus quer que nós atendamos aos chamados que Ele tem para a nossa vida. E a língua, ela é realmente algo terrível, irmãos. Terrível. Ela pode destruir um futuro inteiro. Ela pode destruir uma geração inteira. Como você trata seu filho, seus filhos? Você pode destruir uma geração. Ou você pode construir uma boa geração. Tudo depende da língua. Nesse sentido de você estar trabalhando o caráter dos seus filhos, porque você vai falar algo e ao mesmo tempo você precisa viver esse algo. Quando fala de praticante, você vai falar o que ele tem que fazer e vai viver o que ele tem que fazer. Fazendo isso, irmãos, né? Aquela frase lá, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, é do inimigo, é do diabo. Faz o que eu faço, meu filho. É igual quando a gente pensa assim, quando Paulo fala assim, sede meus seguidores como eu sou de Cristo. Irmãos, cada um de nós tem que falar isso aí. Não dá para falar, não dá para falar. Não. Tem que falar, irmãos. Senão, mude tua vida. Eu tenho que mudar minha vida. Como é que eu vou ser luz? Paulo era perfeito? Não. Mesmo assim, ele falou isso aí, sede meus seguidores como eu sou de Cristo. As pessoas precisam ver em nós esses seguidores. Que amam, que se preocupam, que cuidam, que tantas coisas para fazer, né? E a nossa língua é um ponto fundamental nesse processo, né? De levar bênção para as pessoas, né? Levar palavras para levar a pessoa de uma forma espiritual, para trazer para ela Deus, com carinho, com amor. A língua é um órgão fantástico, fantástico. Outro ponto. A verdadeira sabedoria, está lá em Tiago 3,17 também. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, meu irmão, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Essa é a verdadeira sabedoria. Seja sincero. Quando fala sinceridade, é quando a pessoa não tem cera, né? Não tem aquela maquiagem, não tem aquela máscara. Seja sem máscara. O que você falar, pode pôr a próxima, por favor, Andrei. Favoritismo versus amor. Aqui fala agora, não tenha favoritismo por ninguém. Né? Nos filhos, principalmente nos filhos, cuidado, irmão. Cuidado. Não tenha um mais favorito que o outro. Porque eles vão sentir. E isso é quase igual por meio da língua. Ele vai sentir. E pode destruir uma geração. Pode destruir uma vida. Porque aquele que está sendo menos visto, pode partir para algum ramo errado. Para que ele seja visto. Meu pai não me vê como eu sou aqui agora, vou fazer algo diferente para que ele possa me ver. Né? Então, cuidado com o favoritismo. Tem um outro slide aqui?
Tem um outro, não, então é o anterior, então é o outro, que fala sobre também dizer sim, sim, não, não, né? Isso, tá no próximo, aí, a língua, né? Louve a Deus, né? A mesma língua que louva a Deus, chama o irmão de idiota, chama outra pessoa de idiota, chama outra pessoa de... Irmãos, controle da língua. Se vier a tua mente, ao teu coração, para falar de alguém que não seja bênção, trave. Não faça, né? Não faça. Faça seu sim significar sim, dizendo a verdade. Quando a gente fala a verdade, não há outra forma de falar aquele assunto. É a verdade. Porque muitos falam o seguinte, a tua verdade é uma, a minha verdade é outra, mas a verdade verdadeira é... Não, irmãos. Isso é para pessoas que não têm sinceridade. Então, seja sincero. Né? Em tudo que você faça, seja sincero. Outro ponto, rapidinho. A amizade com Deus. Tiago, você vê como o Tiago, ele pegou em apenas 5 capítulos, ele pegou tua vida toda. Ele entrou na tua vida, entrou na minha vida e falou assim, se vira, nego. Mude essa sua vida aí. Transforme essa sua vida aí. Faça melhor. Né? Nem sei que oração. Amizade com Deus, não com o mundo. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Quando eu quero agradar o mundo, irmãos, né? Eu vou ali naquele meio de amigos lá, né? Que não são da igreja, mas não posso me afastar, eu tenho que ser luz lá. Mas quando eu chego, né, no meio lá, está contando uma piada de mau gosto, e eu acabo rindo junto. Então eu vou me escurecendo, eu não vou levando minha luz e vai clareando, eu vou chegando e vou me escurecendo, né? Não seja assim. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Nossa, o Espírito Santo tem ciúmes. Onde você está indo? O que você está fazendo? Né? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa passagem, eu vejo que Tiago pegou muito forte para ele. Quando ele fala assim ali, né? Deus se opõe aos orgulhosos. O que ele sentia contra Jesus abrangia o orgulho. Eu queria ser, né? Um pouco dele ali, né? Ele está me ofuscando. Mas depois ele percebe assim, ele concede graça aos humildes. Ele entendeu que a humildade traz a graça de Deus, traz a misericórdia de Deus, e abençoa nossas vidas. Resistam ao diabo, irmãos, e ele vai fugir de vós. Esse versículo eu sempre coloco no meu coração, dizendo o seguinte, eu não consigo resistir em nada, porque eu sou humano. Agora o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me ajudar a resistir. Ele vai me ajudar. Eu por mim mesmo não consigo resistir. Mas aquele que habita em mim, resiste por mim. Temos esse poder em nossas mãos, de usar o Espírito Santo de Deus, que está em nós, né? Deixar Ele agir e transformar a nossa vida. Por último, nessa epístola, os conselhos de Tiago, está a vida de oração, né? Que diz o seguinte, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Muitas vezes nós esquecemos até disso, né? Estou tão sem força na minha dificuldade que nem orar eu consigo. Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém. Eu estou fazendo discipulado com um jovem aqui, muito querido, e ele me mandou essa passagem. Volta um pouquinho só, André, por favor, querido.
Eu vi na Bíblia, né? Que ele tinha parado de orar, tinha parado de ler a Bíblia, estava sem motivação nenhuma. Aí nós nos encontramos na sorveteria, pão um sorvete lá e conversamos bastante, né? Ele mandou uma mensagem para mim que me deixou muito feliz. Rogério, eu voltei a ler, estou em Romanos, comecei a ler Romanos, né? Isso para mim é uma alegria muito grande. E aí ele colocou que ele estava passando por uma dificuldade outra, e aí ele colocou que aqui, portanto, confessem seus pecados uns aos outros. A Bíblia fala para confessar para os outros. E eu queria conversar com você. E foi bênção, irmãos. Foi bênção. Entendeu? Então, se você tem algo em teu coração também que te atrapalha, né? Procure alguém. Fale, confesse, né? Tem alguém no teu coração que você possa dizer assim, poxa, eu posso confiar naquela pessoa. Ele vai orar por mim. Ele vai cuidar de mim. Nós precisamos, amados. O pastor precisa. Cada um de nós precisamos de alguém para nos ajudar. Não é verdade? Oração, paciência, comunhão, tudo isso abrange o que Tiago quer para nossas vidas. Orar, todo momento, conversar com o Senhor. Jesus, ele orava constantemente, dando exemplo para nós do que é oração, da necessidade da oração. Mas esse querido irmão, né, Tiago, aos seus 62 anos de idade, ele morreu. Alguns dizem que ele foi morto apedrejado. Outros dizem que foi traspassado. Mas ele morreu por não negar o Senhor Jesus. Aquele que o negava, né, passou a infância e adolescência negando, juventude, hoje morreu por não negar. Né? Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Não importa o que aconteça, irmãos, com a sua vida, nem com a minha vida. O que pode acontecer no futuro. Não negar. Manter nossa coroa firme. Porque isso é importante. Né? Aquele que toma a mão do arado e olha para trás, não faz parte. Né? Então, que Deus possa estar nos abençoando. Aquele que duvidou, que se enraiveceu, falou o que não devia, ele se converteu verdadeiramente e tomou uma posição firme diante daquilo que agora cria, chegando a morrer por isso. Grandes exemplos de Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Né? O pastor comentou aqui também, né, tem o Tadeu, né, o Judas, que também é irmão de Jesus, e provavelmente a carta de Judas tenha sido escrita por ele, provavelmente. Né? Ou seja, após a ressurreição, Tiago assumiu uma posição e trouxe outros também, outros irmãos com ele. Né? Que Deus possa te dar essa condição que eu tive, meus irmãos, essa bênção que eu tive. Eu fui o primeiro da minha família a me converter. Hoje todos os meus irmãos estão na igreja. Né? Que Deus possa te dar isso também, para você. Mas pratique, né? Faça a sua parte. Que Deus possa estar com o seu coração, abençoando o teu coração, né? Para que nós possamos juntos adorar, glorificar, sermos transformados, sermos abençoados pelo nosso Deus. Pastor, vem orar por nós, por favor. Meus irmãos, diante dessa lição, fica algo muito claro no meu coração, que é a incredulidade. Quantas vezes nós somos incrédulos, mesmo vendo as coisas que Deus faz? Nós vemos Tiago, irmão do Senhor, conseguindo ser incrédulo diante de todo o ministério de Cristo, vindo a conhecê-lo depois da sua ressurreição. Então nós precisamos orar sempre, meus queridos, para que Deus tire a incredulidade do nosso coração, e Deus nos ensine a enxergar o que Ele está fazendo, a glorificar o nome dEle e a participar daquilo que Ele está fazendo. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor ministrou nossos corações esta manhã. Obrigado porque através da vida de Tiago nós aprendemos que o Senhor transforma. O Senhor pode pegar o pior dos pecadores e transformar em alguém cheio de fé. Ó Deus, nós tivemos um confronto com a nossa incredulidade esta manhã. E assim queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê uma fé verdadeira no Senhor, uma fé sincera que crê no Teu poder.
Nos ajuda, Deus, para que em nós não haja nenhum tipo de remissência, mas que haja, sim, a vontade de te adorar de verdade, de estar na tua presença. Tantas lições Tiago ensinou na sua carta, de como nós podemos viver a fé na vida prática. Ele aprendeu isso a duras penas. Nos ajuda, Deus, que nós não precisamos aprender com duras penas, mas que nós possamos ler a tua palavra e permitir que ela transforme o nosso ser. Alguns de nós aqui talvez estão vivendo um tempo difícil, de desafios na sua vida pessoal. O Senhor conhece o nosso coração. Deus nos dá uma fé inabalável, porque se tivermos fé no Senhor, cremos que o pior deserto poderá se transformar no manancial. Nós te agradecemos pelo que ouvimos hoje, te agradecemos pela instrumentalidade do pastor Rogério e pedimos que o Senhor continue essa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.